Bem, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, tá? Para a gente discutir as coincidências que está existindo nesse nosso país, né? Que cada vez naufragam mais a democracia brasileira. Eu falei na entrevista passada que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o diretor da Polícia Federal, o vice-diretor, fizeram uma viagem saindo de Brasília às 0h50 da madrugada, chegando a Curitiba às 2h25. Fazer o quê? Até hoje não houve uma explicação sobre isso. Em meio às incertezas de como o Supremo Tribunal Federal iria definir o rito do impeachment, a presidente Dilma, que não tem esse apreço com o presidente do Senado, o Renan Calheiros, né? Mas ela convidou ele para um almoço na Alvorada. E me parece que desse almoço deve ter saído combinar alguma coisa, né? Uma troca de favores, né? Ou mera coincidência que ressaltou ao governo em dois pontos importantes. Primeiro, a definição das regras do processo de impeachment, ressaltando o poder do Senado em barrar a decisão da Câmara dos Deputados. Segundo, o enfrentamento a Temer, que fez opção clara pela oposição ao Planalto. Eu tenho para mim que isso deixa muito a desejar, né? Porque me parece que parte de acordos, né? A presidente Dilma Rousseff nomeou, quarta-feira, dia 19, a advogada Letícia Mello para o cargo de desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª região, que abrange Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Coincidentemente, Letícia, ela é filha do ministro do STF e presidente do TSE, o ministro Marcos Aurélio, e também da desembargadora do TJDFT, Sandra Santos. Aos 37 anos, Letícia é considerada muito jovem para assumir o cargo. Ela disputou o cargo com outros dois advogados mais experientes, Luiz Henrique, com 43 anos, e Rosane Tomé, com 52 anos. E no meio jurídico é tida como uma advogada promissora, mas que dificilmente chegaria tão cedo, observe isso, dificilmente chegaria tão cedo a essa tríplice se o pai não estivesse no STF. Mera coincidência. Estou dizendo para vocês aqui que nós vamos falar sobre coincidências. Com a decisão desta quinta-feira, a Câmara terá de definir uma nova comissão, obedecendo o novo rito, chapa única indicada pelos líderes e votação aberta. Primeiro eu quero dizer para vocês que nós temos 513 deputados e temos 26 líderes. São esses 26 líderes que vão decidir, ou são os 513 deputados? E diga-se de passagem, tem que ser com voto aberto. Esse voto não pode ser secreto, porque de repente você tem que saber em quem esse povo está votando, qual é a posição deles, porque muitas vezes eles tomam um rumo. Se a votação é secreta, depois ninguém sabe quem votou, e cada um vai dar uma de santo
dizendo que tinha votado contrário ou votado a favor. É preciso que a população brasileira se manifeste, porque do jeito que vai, nós não vamos a lugar nenhum. E eu aproveito aqui para falar mais uma vez. Eu disse que em 2014 o Brasil sofreu uma catástrofe. Foi quando o Joaquim Cunha, o ministro Joaquim Cunha, renunciou. Imagine, senhores, que nós vivemos num país que não adianta dizer que não é racista, porque é racista. Você pode dizer da boca para fora que não é racista, mas no seu comportamento, o comportamento da sociedade mostra o racismo. Basta você soltar um galeguinho e um preto, um negro, na rua, que aí você vai ver quem é que a polícia vai prender. Vai ver as penalidades impostas pela justiça, o descaso. E falando de Joaquim Barbosa, como eu disse em uma entrevista, dizendo o seguinte: imagine um cidadão negro, uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele, chegar à Suprema Corte. Imagine o que esse cidadão não passou, que esse cidadão não sofreu, mas ele conseguiu chegar à presidência da Suprema Corte, a mais alta autoridade do país. E ver esse cidadão renunciar. Não é fácil você lutar tanto por um objetivo, dedicar a sua vida por um objetivo e de repente renunciar. Coincidências também, não é? Eu estou falando aqui das coincidências. Mas eu queria dizer para vocês, ele não se rendeu. Ele disse que não poderia presidir, na sua renúncia ele disse que não poderia presidir a Suprema Corte, onde ele lutou a vida toda para colocar os bandidos na cadeia. E hoje vê que os verdadeiros bandidos são os homens que legem a lei para condenar os juízes que o condenaram. Simplesmente ele disse: eu renuncio e não aceito essa condição. E eu chamo a atenção de vocês o seguinte: não vamos cruzar os braços, pelo amor de Deus. Vamos dar os braços, andar de mão dadas, para que a gente possa ver alguma coisa acontecer de bom nesse país. Porque a Dilma Rousseff agora mesmo substituiu o ministro Levi, que eu acho, na minha opinião, que era o único que dava sustentação ao governo Dilma, e mudou o ministro. Como coisa que você, como dono da empresa, mudou o gerente, sua empresa está falida, mas você mudou o gerente, as coisas vão mudar? Gerente não paga conta de ninguém. Ministro não paga conta de ninguém. O que está faltando no nosso país são pessoas que dirigem o nosso país e têm a credibilidade. Isso é que está faltando no nosso país, coisa que ela não tem. Está faltando no país presidente do Senado que tenha moral. O Renan não tem moral. Está precisando no nosso país pessoas que tenham moral no Congresso. Seu Eduardo Cunha não tem. Então hoje a gente vê que todos os três segmentos de poder no nosso país estão bichados. A gente não sabe mais em quem confiar, porque é muita coincidência esses atos que estão acontecendo hoje no nosso país. É preciso que a gente fique esperto, que a gente fique de olhos abertos, olhando o comportamento desse povo, e não vamos deixar que eles levem a gente a uma situação pior ainda, porque não adianta trocar ministro, porque ninguém vai investir em um país falido, e quem paga o preço somos nós. Eu peço a você que olhe isso com carinho, tá? E procure colaborar para o desenvolvimento do seu país. Vista a camisa, vá para a rua, proteste de uma forma branda, sem agressões, uma forma educada.
mas mostre a sua força, porque não é eles que têm força, quem tem força somos nós. Quando a gente se abraça e sai para a rua para lutar pelos nossos direitos, que não são respeitados. Meu muito obrigado.